Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio de Wonder Woman. Esse é o episódio número 15, tá muito especial, porque marca o lançamento da minha conta aqui no YouTube, meu canal, finalmente. Algumas pessoas falaram, você tem que fazer um canal, muitas pessoas falaram. E eu já tava com essa ideia na cabeça, porque faz total sentido, né? Concentrar as minhas produções audiovisuais aqui, e assim eu também tenho mais liberdade e profundidade para fazer vídeos maiores, enquanto mantendo também os mais curtos no Instagram. Então vai ter para todos os gostos, não se preocupem. Então, quero pedir para vocês já se inscreverem, interagirem, comentarem, compartilharem, para que esse canal cresça e eu continue contando histórias para vocês de mulheres viajantes e as minhas histórias e as histórias que eu encontro na estrada. Eu cheguei ontem no Laos, esse país no Sudeste Asiático, que fica entre Tailândia, Vietnã, fica embaixo da China, em cima do Camboja, uma doideira. Gente, esse país tem muita história para contar e eu mal posso esperar. Eu vou pegar uma moto e fazer aquele rolê, aquela aventura de moto, igual eu fiz na Tailândia, e estou empolgada para contar tudo para vocês. Então, o episódio de hoje marca o último dessa temporada, porque depois eu vou me dedicar aos conteúdos do Laos, beleza? Hoje eu quis trazer um tema que eu acho bem relevante, um tema um pouco sensível, um pouco tabu ainda pra gente, na nossa sociedade, que é o consumo de álcool. Por que eu tô trazendo esse tema para cá? Porque eu escrevi na minha newsletter, inclusive se você quiser receber as minhas newsletters pelo e-mail, é gratuito, e assim você pode ler os meus pensamentos, as minhas viagens internas, e nele eu escrevi sobre a minha relação com o álcool, fui bem vulnerável, bem honesta, dizendo que eu comecei a consumir muito, muito nova. Eu acho que muitos brasileiros também, né? Não sei se é uma coisa cultural, mas a gente consome álcool desde muito cedo, né? E leva para a vida adulta e acaba normalizando o consumo de álcool. E eu comecei a sentir um incômodo no ano passado com o meu consumo. E esse ano, em janeiro, eu falei, cara, se tem uma coisa que eu tô querendo mudar na minha vida, de uma forma geral, é o meu consumo de álcool, ser mais responsável, ser mais regrada, ou quem sabe até parar totalmente. Então, eu fiz a escolha, eu optei por começar com janeiro seco. Então, esse mês eu não vou consumir, não estou consumindo nada de álcool. E muitas pessoas vieram me mandar mensagem no direct, no Instagram, falando que também estão nessa. E algumas até pararam de beber. Então, eu me inspiro em pessoas que estão levando essa vida mais sóbria. E uma delas é a Mandy Menegas. É uma amiga, ela é psicóloga, também viajante. Inclusive, eu já fiz um podcast com ela sobre a vida dela, psicóloga nômade, mas a gente não aprofundou nesse tema. Então, hoje, a gente vai falar sobre isso. Ela parou de beber faz um ano e meio, e a gente vai entender o porquê, como foi para ela esse processo, e a gente também vai trazer um insight mais profissional da psicologia, né, das questões dos vícios, das nossas faltas, enfim. Essa é uma conversa que não tem o intuito de moralizar ninguém, pelo contrário, eu sou uma pessoa muito cabeça aberta para essas coisas, e eu só quero abrir a conversa. Eu acho que esse movimento vem crescendo cada vez mais, e por que não falar sobre ele, falar de uma perspectiva feminina, uma perspectiva viajante e para a vida, não importa se você é viajante ou não, tá bom? Então, vamos embora? Vou chamar a Mandy agora. Olá, Mandy, seja bem-vinda outra vez a Wonder Woman. Como é que você tá? Olá, estou bem, estou feliz de estar aqui de novo. Acho que no último que a gente gravou ficou meio que Sim, uma vontade de conversar mais, né? Então, estou feliz de estar aqui. super, 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 porque eu acho que essa é uma parte da sua história que a gente não explorou, porque eu acho que ela merecia um podcast só dela, Um né? Porque afinal foco. de contas é um foco, é um tema que rende, né? E que tá muito presente hoje, né? Acho que as pessoas Sim, estão tem cada falando. vez mais, exatamente, tem cada vez mais pessoas aderindo a esse movimento de redução ou então de parar completamente o consumo de álcool, né? E eu fiz um post, né, essa semana na minha newsletter, onde eu conto a minha relação com o Hum, álcool, e foi o post mais lido de todos. E eu acho que não uau! foi à toa. Eu acho que não foi à toa. Acho que as pessoas se identificam, né? Não é um assunto muito falado. Eu acho que não é todo mundo que tem a coragem de falar abertamente sobre esse tema. Uhum, Afinal de contas, realmente, não é uma coisa muito bonita se falar.
né? Não é Ainda. uma parte muito. Ainda. Igual eu falei, não é uma parte muito instagramável da vida, né? Exatamente. Mas eu quis trazer porque eu decidi fazer esse mês, começar assim, aos poucos, para ver como eu me sinto. Afinal de contas, tem muito tempo, eu acho que eu não me conheço sem o consumo de álcool. Igual eu falei na newsletter, eu comecei com 13 anos a consumir, olha que loucura. Eu Sim, tenho tá louco. 33. Eu tenho Uhum. 33. Vou fazer 34. Ou seja, é uma vida e eu nunca conheci a minha versão sem álcool. Não me considero uma dependente, né? Só que eu também quero conversar disso com você sobre os níveis de alcoolismo, porque às vezes a gente acha que alcoólatra é a pessoa que bebe todo dia, mas talvez Exato. não. Então a gente pode conversar sobre isso também. Uhum. Mas é só o hábito, né? A gente tá tão presa ao hábito que parece que a gente não consegue se divertir mais sem álcool, a gente não consegue, sei lá, preencher o buraco, o vazio do tempo que tá ali, se não for Uhum. com álcool, se não for com tabaco, enfim. Porque no meu caso eu também fumava quando eu bebia. Então, eu queria começar te perguntando sobre a sua relação com o álcool. Como é que era antes de você parar, de você decidir parar de beber? Tá. Bom, acho que primeiro te dar o parabéns por estar nesse teu desafio, né? Acho que tu me falou que tu está num desafio de 30 dias Uhum. sem álcool, achei isso maravilhoso. E fazer uma introdução também, assim, para dizer que se me falassem há 3 anos atrás que eu estaria aqui, hoje, gravando um podcast sobre eu ter parado de beber, eu ia dizer mentira. É impossível, não tem como. Eu jamais acreditaria que eu estaria um dia aqui sem beber e falando sobre isso e inspirando outras pessoas também e, de certa forma, sendo referência nisso, né? Porque muitas pessoas vêm falar comigo querendo parar de beber, que não sabem qual foi a minha história. E uma coisa que eu ouço muito, assim, das pessoas é tipo, nossa, que legal que tu não bebe. Queria muito. Ah, eu queria muito, mas eu não consigo. Eu não consigo. Então tem essa ideia de que quem não bebe é um ser iluminado, né? Uma pessoa diferente, uma pessoa que consegue mais. Mas não é nada disso, e eu acho que a prova disso é que eu tô aqui hoje falando disso. Então eu queria dizer que se eu conseguir, todo mundo consegue. E aí, voltando pra minha E tem relação uma. com. Só um parênteses, tem uma coisa também que já diz muito, né? Do não consigo. É a coisa do Exato. tá tão enraizado que a gente realmente acredita que não é possível, É não é impossível. possível. Minha vida não é. É impossível, minha vida não existe sem isso aqui. Que louco, né? Exatamente, exatamente. Porque é um mundo que tu conhece, e aí tu não conhece o outro mundo, então ele fica muito distante. Só que quando tu para de beber, tu descobre que existe todo um mundo sem álcool. Existem muitas pessoas que não bebem também, mas de fato, tu só vai atrair elas pra tua vida, tu só vai te conectar com elas quando tu parar de beber. Então tu vai descobrir isso ao longo do processo. É, Exatamente. Curiosa exatamente. pra saber como é que foi o seu. Vamos lá. Então, a minha relação com álcool, acho que ela era igual à maioria das pessoas que vai estar ouvindo esse podcast depois, que é o álcool social, né? É o beber quando sai, é beber às vezes, quando tá cozinhando alguma coisa, ou pós-trabalho para relaxar, né? Então, era mais ou menos isso. A questão é que esse beber social, ele tinha uma frequência de 2 a 3 vezes por semana, que eu acho que é mais ou menos isso que a maioria das pessoas, pelo que eu observo, bebe também, né? Então, ou então uma Uhum. vez por semana. Enfim, é algo frequente. Então, era uma coisa social, mas que acontecia com muita frequência. O que aconteceu, assim? Quando começou essa vontade de parar de beber? Teve alguma experiência? Uhum. Como é que era a sua relação, assim, nesse sentido, assim? Por que você falou, cara, isso não tá me servindo mais? Acho que foi uma coisa mais gradual, assim. Não é que, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, e aí de repente eu tive um episódio que, bum, me abriu os olhos, eu tive um baita insight. Não foi isso que aconteceu. Acho que eu fui percebendo ao longo do tempo o quanto o álcool me fazia mal. E aí tem alguns detalhes, né? Primeiro, eu sempre observei que eu era uma pessoa que eu era muito fraca para álcool, no sentido de eu precisava de menos para estar mais. Então, por exemplo, eu sempre fui a pessoa que fiquei alterada primeiro. Ou que era só meia tacinha, uma tacinha, eu já tava aqui, ó, brilhinhos, né? Eu já tava alegre. Uhum. Outra coisa que eu observava também é que a minha ressaca, ela era, tipo assim, muito além das ressacas alheias.
Eu percebi que Uhum. quando eu estava com amigos, né, sei lá, pós aquela noite de festa, eles iam lá, tá, estavam meio mal, meio cansados, mas tomavam uma coisinha, comiam alguma coisa, e eu ficava muito mal. Só que esse mal, ele não era assim só no domingo, por exemplo. Eu comecei a perceber que eu ficava mal também na segunda. A segunda eu também estava muito cansada, eu também não estava muito bem ainda. E aí na Uhum. terça eu ainda não estava tão disposta. Então, tipo, eu começava a melhorar na quarta. Pô, daí eu já Uhum. voltava na sexta, era muitos poucos dias, bem para muitos dias mal, e eu percebi que não Mal. valia a pena. Outra coisa também, que eu acho que foi o que me ajudou nesse processo de entender o quanto o álcool me fazia mal, é que foi um momento que eu estava muito no exercício físico, eu estava treinando muito. E eu via que a minha performance no exercício ela baixava muito quando eu bebia. E a mesma coisa, ela não baixava só na segunda, ela baixava na terça e na quarta também. E era um momento que eu queria muito progredir e eu via que o álcool ele não me ajudava a progredir, muito pelo contrário, ele piorava muito a minha performance. Então, teve Uhum. esse ponto assim também. Mas aí teve vários episódios, né? Como acho que a gente já conversou, eu não tive assim um start. Mas se eu for dizer assim, não, tá, tem um dia ali que eu lembro. Aí, de fato, teve uma festa quando eu morava em Florianópolis ainda. Eu bebi, mas assim, não é que eu bebi muito, não é que eu fiz coisas muito além do que. Nada, foi normal. Só que no outro dia eu fiquei com muita ressaca, como sempre, comecei a me sentir muito mal, e eu falei, não. Depois, eu já tinha feito vários desafios de um mês sem álcool, não beber em tal situação, eu já tava nessa há um tempo. Aham. Essa festa foi tipo, tá, não, agora eu realmente não quero. E outra coisa também é a questão da ansiedade. Eu esqueci de falar. Hum. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa que lido com transtorno de ansiedade, e o álcool, ele é muito ruim para quem tem esse tipo de transtorno. Então, além dos sintomas físicos, que eu sentia muito, e às vezes até mais do que os sintomas físicos, era a ansiedade. A ansiedade na ressaca, tipo, me pegava demais. Demais, e também era por vários dias seguidos. É isso que eu ia falar, porque além da ressaca física, talvez pior seja a ressaca mental mesmo, a Tal. ressaca que chama moral, enfim. Você Uhum. tinha muito dessa ressaca? Você se arrependia? Você acordava muito mal consigo mesma no outro dia, depois de Sim, beber? eu acordava muito mal, mas assim, eu não acho que eu fazia coisas realmente muito absurdas, mas a questão é que quando tu tá no álcool, tu tá alterado. Tu não tá agindo como a pessoa que tu realmente é. Então, por mais que você não tenha feito muitas coisas, no outro dia bate nossa, mas sei, será que eu devia ter falado aquilo? Será que eu devia, passei vergonha? Às vezes não, tu não passou, e até porque a maioria das pessoas tá alterada também, ninguém tá ligando porque tu tá fazendo. Aham, aham, aham. Mas fica naquele mental, né? Aham. Pessoa ansiosa, tu já tá no overthinking, aquilo eleva a um nível muito alto. Então eu lembro de várias vezes eu conversar com as pessoas que estavam comigo na noite anterior e falar no dia seguinte, ai, eu tô mal, eu não sei. E as pessoas, mas Mandy, tu não fez nada. Tava tudo normal, a gente tava se divertindo, tá tudo certo. Mas eu ficava. E hoje eu penso que eu ficava assim justamente porque eu tava desconectada com a pessoa que eu sou de verdade. Né? Quando a gente bebe, a gente assume uma outra personalidade muitas vezes. Uhum. E aí aquilo me gerava uma confusão mental e batia Uhum. na ansiedade. Uhum. Interessantíssimo isso, porque eu acho que muita gente sente o mesmo. Eu também sinto o mesmo, assim, às vezes. Tem vezes que eu bebo que não, que é ok, que tem certos momentos que a bebida vem, tô com um grupo de amigos, e ok, mas outros momentos eu sinto Uhum, que eu me sinto mal comigo mesma, como se eu estivesse em falta comigo, como se eu não estivesse sendo quem eu sou verdadeiramente, uhum. e tentando caber em situações e aí você começa a criar mesmo um personagem quando você bebe e você acaba, sei lá, falando coisa que não devia, que não interessa pra ninguém. Aí no outro dia vem essa ansiedade, né? O álcool ele é ansiolítico, não é? Sim, ele é muito ansiogênico, né, ele dá muita ansiedade. Ansiogênico. E eu fico pensando agora na questão das viagens, né, porque enfim, nós viajantes, tu viajando, a gente já viajou tanto. Eu lembro de muitas vezes quando em viagens, claro, isso quando eu era mais nova, não tanto agora nos últimos tempos, mas quando eu era mais nova, mochileira. E aí aquela coisa do, né, hostel e tal, e todo mundo bebe, todo mundo interage. No outro dia todo mundo passa assim, né? Tipo, todo mundo É. feito. Tipo, quem é essa pessoa, entendeu?
uma Gente, discrepância, né? De vir outra pessoa, e aí no outro dia as pessoas estão com vergonha uma das outras. No outro dia tava que lá, todo mundo loucura. se abraçando. Aí no dia seguinte, do café da manhã, todo mundo quietinho. É Que engraçado. loucura, né? Como se a gente precisasse do álcool para se abrir, para ser sociável, para ter interações, né? E de fato, eu acho que muita gente usa o álcool como para abrir portas, né? Uhum. Muitas Eu pessoas acho que fazem é isso. até talvez o motivo principal de porque as pessoas usam, né? A gente É, fala do lubrificante social. Deixa eu fazer uma exato. lubrificação social aqui. Eu vou beber, porque daí eu relaxo e aí eu consigo interagir. E você falou das viagens aí, você como viajante, quando você começou a viajar, você já tinha parado de consumir? Como é que é? Nessa viagem de agora, né? Desde que eu saí do Brasil e virei nômade, eu já não estava bebendo mais. Então eu já tenho essa experiência de não precisar do álcool, não ter o álcool presente na minha experiência de viagem. Mas quando eu era mais nova, que eu era mais, não era nômade, eu era mochileira, aí eu bebia e não era pouco, sabe? Bebia bastante, que era bem aquela vibe que nem eu falei, hostel, mochileira. Aham, aham, aham. E como é que você sente a diferença, então, de antes e depois? Como é que o seu estilo de viagem mudou, as suas experiências com os Hum, locais, nos locais e as conexões com as pessoas? O que mudou? Nossa, mudou muita coisa. Bom, eu acho que primeiro é um motivo talvez um pouco mais óbvio, que é eu não tenho ressaca, então então eu consigo conhecer mais lugares, eu tenho mais disposição. Pra mim faz muito mais sentido, porque eu lembro quando eu viajava, Aham, muitas vezes eu queria ir conhecer tal lugar, eu queria fazer tal coisa, mas eu tava, tipo, me sentindo mal. Como eu falei lá no início, eu tava fisicamente mal, eu tava com muita ansiedade. Então eu ia pra conhecer os lugares, eu ia lá fazer aquela trilha, conhecer aquela cachoeira, ver aquela praia, mas eu não tava presente naquele momento. Eu tava sobrevivendo, né? Eu tava tentando me curar de estar passando mal. Então, isso é uma coisa. Outra coisa foi, eu crio conexões muito mais verdadeiras agora, porque elas não são mais tão passageiras, elas não são que nem eu falei a noite anterior e no outro dia não se olha. Não, eu realmente, quando eu me conecto com alguém, eu tô conectada. Não é o álcool que tá me fazendo uhum, com a pessoa. Então, isso é uma outra mudança muito forte. Eu acho que o tipo de programa que eu faço nas viagens também, né? As viagens que eu faço hoje em dia, elas não envolvem festa, elas não envolvem bar, não envolvem provar cerveja local, sabe? Essas coisas realmente não fazem mais parte. E aí um detalhe que é uma coisa que mudou e que eu acho muito importante falar, que muitas vezes as pessoas esquecem, é o quanto de dinheiro eu tenho a mais para fazer minhas viagens. ah! Claro, Aí, esse é um bom incentivo. Esse é um bom incentivo para as pessoas. O eu, bolso. uhum. Eu aproveito muito mais as minhas viagens porque sobra muito dinheiro. Porque álcool, principalmente viajando, é muito caro. Até Muito caro. agora, né? Então, na Ásia, a maioria das coisas é barata. Mas a Álcool é bebida, caro. álcool é caro, porque todo mundo que vai pra É, festa pra beber. Eu tô aqui na é. álcool aqui, ok, não é tão caro assim às vezes, mas somando quando eu saio com meus amigos, a minha conta sempre vai dar infinitamente mais barata. Então eu sempre posso pedir um prato mais caro, por exemplo. Eu sempre posso me dar mais luxo porque eu não tô gastando com álcool. E juntar dinheiro para outras coisas, né? É Ai, gente, isso. exatamente, Pra- para outras coisas. Quantas viagens eu já devo ter feito só com o dinheiro que eu economizei sem beber? Não é? Agora, eu tô curiosa para saber a questão das pessoas. Você perdeu amigos quando parou de beber? Muitos. Eu penso que esse é o maior desafio quando a gente para de beber. São as pessoas que vão ficando no caminho. Muitos amigos, não vão entender que a gente parou de beber e a gente vai, de certa forma, acabar se desconectando com eles. Ou até de uma forma um pouco mais triste, a gente vai perceber eles não eram nossos amigos de verdade, sabe? Que a gente precisava de álcool para estar convivendo com eles. Então, existe um pouco, assim, de quando tu para de beber, o luto pelas pessoas que ficaram, sabe? Que tu percebe que tu não tem mais nada a ver com elas. Então, sim, muitos amigos ficaram pelo caminho, mas em compensação eu ganhei muitos amigos também, né? Porque eu comecei a Exato. frequentar outros lugares e os meus amigos hoje, eu acho que talvez a grande maioria, provavelmente mais de 90% dos meus amigos não bebem, então tu te conecta com outras pessoas. Então, sim, eu perdi essas pessoas, mas eram pessoas que não estavam mais conectadas comigo, então, por um certo momento foi muito bom estar com elas e agradeço muito, foi muito importante, mas nesse momento Sim, não conecta mais, né? Então, acho que também é outro ponto, que é a gente tem que saber que as amizades elas acabam. E tá tudo bem, né? Muita gente termina relacionamentos, mas a gente tem às vezes essa dificuldade de terminar amizades. E a gente termina total.
relacionamentos, porque a pessoa, de certa forma, não tá mais conectada com a vida que a gente quer, mas as amizades parece que a gente vai levando, né? Mesmo elas não É a estando mais. mesma coisa, não é? É a mesma coisa. Você muda, aí já não encaixa mais, né? Já não. Exatamente. E você vê que, assim, aquela pessoa que não aceita a sua decisão ou que fica insistindo pra você beber, sabe? Não é sua amiga, de fato não é. E aí tu vai fazendo uma grande filtragem das pessoas também. Tu filtra e aí a vida vai pra frente também, sabe? E como é que é então a vida sem álcool? Como é que você. Quais são as outras formas, né, que as pessoas devem se perguntar? Ah, como é? Eu vou sair, não vou beber? Ou então, Uhum. como é que a gente preenche esse vazio, posso dizer? Vazio? Não sei. Vamos para o Fácil, campo né? da psicologia, Fácil, fica. desse espaço, não sei se é vazio ou se não é vazio, mas pode ser, pode não ser. Aham. Acho que é até interessante a gente trazer do ponto de vista da psicologia, por quê, né? Quais são as raízes? Por que que a gente bebe? É cultural? Exatamente, São sim. vazios? São coisas mal resolvidas dentro da gente que a gente precisa preencher? E o álcool é esse anestésico? O Uhum. que você tem a dizer sobre isso? A vida sem álcool, ela é maravilhosa. Já digo isso, já dou um spoiler. A vida sem álcool, ela é maravilhosa. E sim, com certeza o álcool ele é muito cultural, porque ele tá presente em tudo. Então, você vai num restaurante, é álcool, você vai em qualquer celebração, é álcool, você vai numa exposição de arte, eles estão servindo álcool. O álcool tá em tudo. Então parece que quando tu não tá bebendo, tu não pertence àquele lugar, tu é estranha, tu é a esquisita. E isso faz com que seja tão reforçado esse hábito também. E o ser humano, ele é um ser que ele quer estar conectado. Nós somos seres sociais, a gente quer ser aceito pelo grupo. E quando tu não bebe, é ter a coragem, né, de talvez não ser aceita, ou então de entender também que sim, nos lugares certos tu vai ser aceita, apesar de não estar bebendo. Né? Então, eu acho que o que fica não é um vazio, mas fica um espaço. Um espaço que era preenchido pelo álcool e que agora não tem mais isso, né? Porque o álcool, ele nos anestesia. Então, quando a gente bebe, a gente não tá querendo lidar com as situações. E aí, quando a gente não se anestesia, é quando chega muita coisa. Então, até às vezes é um processo que pode ser um pouco desafiador no início, né? Porque, por exemplo, se antes tu estava triste, tu bebia. Aí antes tu estava ansioso, aí tu bebia. Bom, agora você tá triste, tu não bebe mais. Tu tá ansioso, tu não bebe mais. O que que tu vai fazer? Tu vai ter que encontrar outras formas, né? Outras formas de lidar com as tuas emoções. De se reconhecer também, acho que como tu falou no começo, né? Quem eu sou sem álcool. Tu vai ter que se entender de novo, tu vai ter que se descobrir de novo. Descobrir um outro mundo, né? Isso é muito mágico, na verdade. Isso é muito incrível. É muito legal tu entrar em contato com a tua autenticidade, né? Tu descobrir quem que tu é de verdade. Você acha que é possível ter um consumo de álcool consciente? Ou você acha que o álcool ele tá sempre ligado a, a faltas, a espaços vazios ou a situações mais Uhum, psicológicas? uhum. Acho que essa é uma pergunta um pouco complexa de responder. O álcool ele é sempre um veneno. E quando tu para de beber, tu percebe isso. Porque quando tu para de beber, tu fica um tempo, não precisa ser um ano, não precisa ser dois, pode ser um mês, vai ver isso. Tu bebe e tu sente aquilo te intoxicando. Desce diferente, tu vê o quanto aquilo realmente é um veneno. Então, ele sempre vai fazer mal, ele sempre vai ser um veneno. Acho que sim, acho que tu pode beber, porque eu quero, não sei, talvez estou pedindo um prato aqui no restaurante, vai ter uma experiência, acho que sim, pode, mas saiba que ainda assim vai ser um veneno, né? E que na grande maioria das vezes, sim, vai estar enraizado num vício social, né? Num hábito. Uhum, Não, uhum, às vezes, não necessariamente porque tu quer, mas porque tu está condicionado àquilo. Então, acho que é importante saber uhum. olhar para isso. E o autoconhecimento nesse momento é tudo, né? É no teu autoconhecimento que tu vai saber se aquilo está sendo por uma falta ou se está ancorado em alguma outra coisa. Exatamente, exatamente. Acho que cada um tem que procurar aí dentro de si, né? As raízes, os motivos Exatamente. pelo quais bebe. Sobre o vício, a gente pode conversar um pouco sobre isso agora, no sentido de o que configura uma pessoa dependente do álcool? É uma pessoa que bebe necessariamente todos os dias ou não? Então, essa pergunta ela também é um pouco complexa, porque o vício ele é um espectro, né? Então ele vai ter vários níveis. E aí tem outro ponto também para responder essa pergunta que é a palavra que eu vejo assim, né? A palavra alcoolismo, a palavra alcoólatra, são palavras que são muito estigmatizadas, né? Ninguém quer falar eu sou alcoólatra.
é uma coisa muito feia, uma coisa que a gente falou, não se fala, as pessoas têm vergonha, enfim, não é algo bem visto hoje na sociedade. Só que assim, aí eu começo a eu lembrei agora, quem lembra, né, daquele meme do tapa na potera? Que que é o Aham, lembra? A gente tem a mesma idade, aham, sabe, mais ou menos. aham. Ah, eu fumo todo dia, mas eu não sou viciada. Então, tipo, o álcool tem muito disso. Ah, eu bebo todo final de semana, eu bebo de quinta a domingo, mas eu não sou viciado. Ah, eu não, para mim é impossível encontrar um amigo e não beber. Para mim é impossível pegar uma prainha e não pegar minha cerveja. Não existe churrasco sem, mas eu não sou viciado. Eu acho que é importante a gente olhar, né? Nem todo vício, necessariamente, ele é um vício problemático, que vai te causar uma falha muito grande no trabalho, coisa assim. Mas se tu não consegue falar a verdade, isso é um vício. Porque a gente também tem uma ideia deturpada do que é beber com moderação. Porque o nosso beber com moderação, sei lá, são 10 garrafas de cerveja. Gente, A isso tolerância passa. é alta, A né? tolerância é super alta. O Exatamente. beber com moderação, eu acho que ele é 2 copos no máximo. E a gente, o nosso com moderação já foi lá para 5 garrafas, é moderado. Então Exato, eu exato. acho que. Quer beber com moderação, né? E claro, isso vai variar também de pessoa para pessoa. É. Mas geralmente a nossa tolerância é muito alta. A gente tende muito a falar isso. Não, não, minha relação com álcool é tranquila, eu só bebo todo final de semana. Ah, É. né? Pô, E o que você descobriu sobre você mesma depois que você parou de beber? ó, eu descobri muitas coisas. Eu acho que eu me redescobri, primeiramente, né? Eu acho que finalmente eu entrei em contato com quem eu sou de verdade. Eu descobri que, com certeza, eu sou muito mais forte do que eu pensava e que eu não preciso de muletas pra lidar com as minhas ansiedades, com as minhas tristezas, com as minhas decepções, né? Eu tenho todas as ferramentas necessárias dentro de mim mesma para lidar com tudo isso, sem precisar colocar um veneno, sem precisar me sentir pior ainda depois. Eu descobri que eu posso ser engraçada sem álcool, que eu posso socializar sem álcool, que as pessoas podem me amar, eu sendo quem eu sou. Eu descobri que eu posso dançar sem álcool também, então eu descobri que eu posso fazer todas aquelas coisas que eu achava que só o álcool dava coragem. Eu acho que eu também me descobri muito mais corajosa. Então, todas essas coisas, assim, fizeram também com que eu desenvolvesse muito mais aceitação de mim mesma também, sabe? Consequentemente, muito mais amor próprio também, porque eu entendo que quando eu não bebo, eu me aceito, e quando eu me aceito, eu me amo. Isso vai crescendo, né, dentro de você, te dá um orgulho, de repente, de, Exato, exatamente. né? Sim, com certeza. Com certeza, eu tenho muito orgulho de não beber e E de de bancar isso, né? isso, exatamente, de ter a coragem de ir num ambiente onde eu não conheço ninguém e não beber, sabe? E também lidar com o desconforto, né? Eu acho que parar de beber te ensina a ficar confortável no desconforto, no sentido de eu tô ali numa situação social onde eu não conheço ninguém e tá tudo bem, sabe? Tipo, se eu tiver. Eu não preciso necessariamente ser a pessoa que vai falar, ser a pessoa que vai atrás. Eu posso ficar quieta. Ou eu posso, falar alguma coisa, não sei, depende, mas eu poder entender que tá tudo bem também eu estar desconfortável em algumas situações, sem precisar do álcool pra dar uma aliviada naquele sentimento, sabe. Então, Uhum, acho que parar uhum. de beber também me ensinou muito a lidar com o desconforto. Nossa, imagino. Principalmente o desconforto de ter que ficar escutando as perguntas das pessoas, né, quando se para de Nossa, beber. Como sim, é que sim, é isso? Porque com eu acho que essa é uma certeza, das piores coisas. com Ah, você não tá certeza. bebendo? Por quê? Aí você tem que falar que você tem que inventar desculpa. Como é que As foi esse pessoas processo não pra você? aceitam, as pessoas não aceitam. Então, outra coisa que você aprende muito quando para de beber, a dizer não. Tu aprende a te impor e a dizer não, tu é praticamente obrigada, né, a aprender isso na marra, porque as pessoas não aceitam. Então, assim, eu passei também por um processo que foi, antes, quando eu parei de beber, eu tive que de fato parar de sair, né? Eu não ia mais em festa porque era muito desconfortável pra mim, ter que ficar me explicando, ou até porque eu sentia vontade, então pra mim era complicado, ou eu não me sentia ainda confortável de estar lá. Hoje em dia não, hoje em dia super vou em festa, vou em bar, me divirto, tá tudo certo, não tenho a mínima vontade de beber, digo não quando me oferece. Mas quando eu ainda ia e não me sentia tão confortável em dizer não, eu percebia que as pessoas elas insistem muito. Então, assim, tu dizer que tu não bebe é uma ofensa. As pessoas ficam, mas como assim? Mas por quê? Não, mas só um pouquinho, mas só isso, mas só aquilo. Inclusive, eu percebi que não existe.
Ó a dica. Não existe como não existe maneira melhor de tu ganhar bebida de graça do que tu falar que tu não bebe. Porque todo mundo tem bebida. Mas eu comprei esse shot, mas pega esse copo. Mas só uma tacinha tá aqui, pega a minha. Eu comprei pra ti. Isso acontecia muito, acontece ainda, né? E tu tem que estar realmente muito preparada pra dizer não. Obrigada por ter ido lá no bar e comprado essa bebida pra mim. Mas eu Mas eu não. não quero. Então, assim, as pessoas ficam. Acho que tudo que desafia a norma deixa as outras pessoas muito desconfortáveis, né? Porque é quase como se tu estivesse dizendo pra elas que é possível. E elas não querem saber que é possível. Elas querem tu ali junto com elas pra te afundar junto com elas, né? É bom ponto, é bom ponto. Tipo, como assim? Né? Você se sente também um peixe fora d'água. É a questão do pertencimento também, é de se encaixar. Se você tá Total. fazendo algo que as outras pessoas não estão fazendo, gera um desconforto na própria pessoa, é isso que você tá falando, né? É um espelho. É tipo, É o talvez espelho, a pessoa sente, tipo, putz, ela tá fazendo algo que eu deveria fazer e se bate na incomoda. consciência, né? Tipo, tá, se tem uma pessoa que não tá bebendo aqui, então, não sei, então talvez não seja tão certo beber, não sei. Acho que bate várias coisas na cabeça da pessoa. E como é que você acha que as pessoas que estão passando por isso, que estão nesse momento de pensando em parar de beber ou diminuir, quem sabe, não parar totalmente, mas diminuir, porque é um processo, né, Mandy? Não é uma coisa repentina. Eu acho que para as Sim. pessoas que vêm bebendo há muitos anos, como eu, como a maioria das pessoas, tipo, parar repentinamente, talvez nem seja o ideal, não sei. Não sei, eu acho que não Sim. tem fórmula. Mas o seu processo levou quanto tempo? Olha, eu acho que entre eu começar a flertar com essa ideia de não beber e de fato, tipo, tá, não quero mais na minha vida, deve fazer uns 3 anos, né? Então, que teve momentos, que nem eu te falei, que eu resolvi parar de beber, então eu fiquei um tempo sem. Aí eu lembro que quando teve a Copa do Mundo, a última, eu falei, não, eu não vou beber, eu fiquei toda a Copa do Mundo sem beber, e aí logo depois era meu aniversário, em dezembro, eu falei, não, vou passar o aniversário também sem beber, o ano novo. Foi embolando assim, mas aí depois chegou o verão, aquela coisa, e eu voltei a beber de novo, né? Muito por isso, pela pressão social. Então eu tive vários momentos assim, de ficar um tempo e voltar, ficar um tempo e voltar. Mas para quem tá agora com essa ideia, o que eu diria que eu acho que é muito legal é se conectar com outras pessoas que não bebem também. Seguir páginas de Instagram que falam disso. Hoje em dia tem muita página que fala disso, tem muito material falando disso. Uhum. Então, ler sobre o assunto, escutar podcast sobre o assunto, como esse aqui, por exemplo, né, tem vários Uhum. outros. Eh, Exato. Acho que a informação, sabe? De fato, a informação nesse momento ela pode ser tua melhor amiga. É E, verdade. e por que não também terapia, né? Puxando um pouco, sabe, do meu lado, assim, mas Claro. é muito importante para tu poder, talvez, aquilo que a gente falou de onde é que tá ancorado essa tua vontade de beber, né? Onde é que tá esse teu vazio. Então, a terapia Aham. vai entrar em contato contigo mesmo e Exato. tanto disso. É, pra mim eu acho que foi por aí. Eu acho que eu só cheguei nesse ponto agora porque eu venho trabalhando em mim e me redescobrindo e vendo as coisas que já não fazem tanto sentido, já não combinam tanto comigo. Uhum. É, e aí a gente sabe, tem alguma coisa dentro da gente que tem um chamado, alguma coisa que fica ali martelando, fica martelando. Ali é um telefone que fica tocando, É, fica tocando, fica tocando. Você ligando. atende, você desliga, você atende, você desliga. Exatamente. Aí daqui a pouco tu de fato atende, e aí as coisas começam a É, realmente eu acho que é isso, eu acho que nem tu falou, é um chamado, sabe. É gradual, mas aos poucos tu vai vendo que aquilo não tá conectado com o que tu quer. Hum. Então tu vai te conhecendo mais e tu vai querendo estar mais vivendo na presença também, né. Eu penso que o álcool ele te tira muito da presença. então, o que você acha que o álcool nos deixa de enxergar ou de sentir? Acho que principalmente isso, né, ele te tira da presença de fato, porque tu assume uma outra personalidade, muitas vezes ele influencia na tua memória, então tu nem lembra direito o que tu fez. E é como se fosse, tipo, uma ilusão, sabe. Tu tá ali, tu tá vivendo o melhor momento da tua vida, nossa, tu tá muito alegre, mas não é uma alegria de fato, não é genuína. Ela não tá vindo de dentro, ela tá vindo de uma substância, e que te faz mal depois. Então acho que o álcool ele te conecta muito nas coisas que tu realmente gosta,
O não beber, né, te conecta com as coisas que tu realmente gosta, te conecta com os lugares que tu realmente gosta, porque se tu for parar pra pensar, tira o álcool das festas que tu vai, dos lugares que tu vai, será que vai ser tão legal assim? Talvez tu nem queira ir, talvez tu nem goste de estar lá. Então eu acho que o não beber te mostra os lugares que tu realmente quer estar, principalmente. Quais foram os lugares pra você que mudaram, assim, de lá pra cá? O que você andou fazendo de diferente nesse novo mundo sem álcool? Uau, eu comecei a fazer programas muito mais diurnos, então eu descobri que eu sou uma pessoa completamente diurna. Eu descobri que eu adoro acordar cedo, tipo, eu adoro acordar 5, 6 da manhã, que era uma coisa que era impossível quando eu bebia. Às vezes essa hora eu estava até indo pra cama. Eu descobri que eu adoro esportes, que eu adoro coisas ao ar livre. Então, realmente é muita coisa que se descobre. Outro mundo, né, Mandy? Uma outra perspectiva e um outro espectro de vida. Exatamente. E, e é E é isso, eu falo. muito mais focado na saúde, né? Muito mais saudável. Tudo E com melhora. mais energia, e com mais energia para viver. Tu fica mais disposta. Tu fica mais disposta num geral, sabe? Então tem. Acho que envolve tudo. O álcool ele tá tão presente na nossa sociedade que quando a gente tira ele, melhora tudo. Melhora todos os aspectos da tua vida. Eu acredito nisso, eu acredito nisso. Mas é muito engraçado, né, que ele tá em tudo mesmo. Tipo, tudo. Você chega você chega no mercado aqui, todos os estímulos, todas as placas, cerveja, Legal. cerveja, cerveja, tudo. E, inclusive, vou trazer um parênteses aqui. Eu tô no Laos agora, né, no país do Sudeste Asiático. E eu não sei se vocês viram que há uns 2 meses atrás, acho que 2 ou 3 adolescentes, não, jovens britânicos e turistas que estavam aqui no norte do Laos, num hostel de festa, Claro. eles consumiram um shot da casa. Eu acho que eles mesmo destilam o álcool deles, não sei. E eles acabaram morrendo. Eles morreram. Uau, não acredito. É, sim, 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 sim. Aqui tem alguns casos sinistros, assim, mas porque eu acho que eles destilam o próprio álcool, não sei. Eu acho que Uhum. até veio boa hora para mim fazer essa pausa aqui, não foi de caso pensado. É, eu vejo, quando eu tava na Ásia, eu vi, né, que o álcool era realmente procedência meio duvidosa, né, É. sempre. Não, E aquele assim, eu coisa. não sou muito de beber destilado, essas coisas eu nunca gostei tanto. A minha coisa, igual eu falei, eu gosto de cerveja, então a cerveja eu acho que ela ainda é uma coisa menos perigosa, porque ela vem embaladinha, enfim. Sim, Mas com mesmo certeza. assim, né? Mas enfim, é só pra dizer que realmente o que a gente consome quando você para pra pensar é álcool, álcool, álcool. Não, álcool, tipo, reflita sobre isso, né? Não, para pra pensar. Tipo assim, álcool, a substância química, a substância química Que chamada álcool, álcool, tu entendeu? bebe álcool, Álcool, álcool usa que a pra gente usa. limpar as coisas, pra desinfetar as coisas. Se É foda. isso que a gente consome de uma outra forma, né? Exatamente. Então é muito louco pensar nisso e pensar como a nossa sociedade normalizou tanto, que deve ser uma das piores drogas Como do mundo. normalizou a ponto de se tu não beber, tu é esquisito. Como pode isso, gente? Nossa, eu lembrei agora, eu agora no novo e tal, e aí eu tava no Instagram e eu vi que uma pessoa postou a preparação dela para o ano novo. Que era assim, era um saquinho de Engove, um Epocler, um remédio pra dor de cabeça e gente, é normal isso, as pessoas se prepararem para passar mal? É normal tu saber que tu tá ingerindo uma coisa que vai te fazer muito mal, que tu até te prepara antes com um combo de remédio. Esse é o normal, né? Muito doido. Esse é o normal. Não, se isso ia ser normal, Bom, tá louca, não é isso? mas eu acho, eu tenho sentido que esse movimento está crescendo e eu tenho para mim que as próximas gerações elas vão beber muito menos, vão Com consumir certeza. tabaco muito Já tem vários menos. estudos falando sobre isso, né? A pandemia trouxe muito, porque a pandemia trouxe muito mais essa ideia de saúde. E a gente tem muito mais informação sobre o álcool hoje. Então, acho que foi até ontem mesmo eu vi uma matéria falando sobre como as festas estão terminando mais cedo, porque os jovens bebem menos. Né? Claro, Aham, faz tu ficar na madrugada dentro é o álcool, né? Quando tu não bebe, só exato, exatamente. Exatamente. A única coisa que te faz ficar é substância, não tem outra. Você não é, fica. não existe, não existe. Não existe Não outro motivo. existe. Então, as festas estão terminando mais cedo.
jovens, eles estão bebendo menos. Então, acho que na nossa geração, assim, as gerações anteriores também, era bonito o álcool. Hoje em dia, tá, ainda tem esse glamour, mas não é mais tanto, não é mais tão legal. Não, É. Eu não, vou mudar exatamente, tem muito. mudado, tem mudado. Como foi com o tabaco, né, com cigarro, em certas culturas, Aham. por exemplo, no Brasil já é super feio você fumar, né, as Não, pessoas já te olham estranho, você fuma. Tipo, eu é acho que a verdade. mesma coisa tá acontecendo com o álcool, é um pouquinho mais devagar, porque Sim. realmente é uma coisa muito mais entranhada, mas eu Hum. acho que sim, eu acho que esse movimento tem começado e bora normalizar, gente, tem gente que não bebe. Tá tudo bem, e é ótimo, E tá exato. tudo bem. E elas estão ótimas, talvez melhor que você, né? Que deve. Então, então é isso. Eu acho que eu quis trazer essa conversa para mostrar o seu ponto de vista, para mostrar para as pessoas essa nova possibilidade. Eu não estou aqui, meu intuito não é moralizar ninguém que bebe, até porque eu sou uma pessoa que, vamos dizer assim, bebo, estou numa pausa. Não sei se vou continuar ou não, porque não sei o que vai ser da minha vida daqui para frente. Não gosto de fazer promessas. Mas é uma consciência que vem, né? Essa E é, pode beber, pode, mas assim, eu tenho certeza, Laís, que a forma como tu enxergava o álcool nunca mais vai ser a mesma. já não está. Já não é, né? Exatamente. Imagino. Imagino que Já já, não é, já assim, não é porque eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão de mudar essa parte dentro de mim. Eu tomei essa decisão. Então a minha decisão começou agora e daqui para frente não sei como vai ser, mas ela já começou. E eu sinto que é isso que eu quero pro meu futuro. A gente só tem que seguir aquilo que a gente quer, não tem que seguir regra de ninguém, né? A exato, gente não tá aqui para mandar ninguém fazer nada que não queira, não. exatamente. Exatamente. Se ressoar, se você está sentindo também esse chamadinho, se você quer pensar mais no seu consumo de uma forma consciente, é isso que a gente está fazendo aqui agora, né? E Exato. mostrar que é possível ter uma vida tão linda e tão mais bonita do que uma vida que dependa de álcool para acontecer, né? A Sim, nossa vida não depende de álcool para exatamente. acontecer. Maravilhoso. Eu acho que é bem isso mesmo, né? Não é, moralizar, não é demonizar nada, mas é trazer para consciência e para reflexão, né? E aí cada um usa isso como achar melhor, né? Para o que faz mais sentido para a vida, para sua vida. É isso. É isso. Bom, querida, muito obrigada. Quer falar mais alguma coisa para os nossos ouvintes, para as Obrigada a nossas ouvintes? você. Não, eu amei falar sobre isso, eu amei estar aqui e aí, né? Na terceira pede música. Quero. Mas eu acho que você tem que fazer um post ou um podcast, alguma coisa quando terminar aí, né? Para contar a sua experiência também. Ah, Todo sim, mundo vou vai ficar trazer muito aqui. curioso de saber. Não, eu vou trazer aqui. Por enquanto tá tudo bem, assim. Eu tô até me sentindo orgulhosa já. Tem o quê? Tem 10 dias, né? Ah, eu sou muito orgulhosa de você também. Tem 10 dias que eu não bebo minha cervejinha, não provei a cerveja local, e não vou. Uhum. Então, tá tudo bem. Eu tenho que pensar. Sabe o que eu tenho pensado, que tem me ajudado? Eu já conheço esse feeling, eu já conheço essa sensação. Eu já conheço o gosto da cerveja, eu já conheço o que ela me faz sentir, eu já conheço o que eu vou fazer, eu já conheço como eu vou acordar. Eu Exato. quero conhecer outra coisa agora. Eu estou afim de conhecer uma outra versão minha. Estou afim Hum, de ver. Se eu não vou beber, o que eu vou fazer? Será que eu vou ler um livro? Será que eu vou ligar para alguém? Será que eu vou tá ocupar esse tempo de uma outra forma? Será que eu vou conectada com a procurar tua um. vida, né? Tu, tipo, te reconhecer, tu entender quem tu é. E eu tô mais produtiva, eu tô mais criativa, eu tô pensando nos meus projetos. Então, assim, esse tempo que eu estaria tomando uma cervejinha aqui para matar um tempo de Uhum. noite, sei lá, eu tô usando ele para descansar, eu tô usando ele para outras coisas. Então, é isso que tem me feito gostar dessa experiência, porque eu tô descobrindo outras coisas que eu posso fazer, entendeu? Então, eu acho que é isso que pode ajudar quem tá pensando a fazer o mesmo. Tipo, começa a pensar assim, cara, isso aqui você já sabe como é que é. Vamos descobrir uma outra coisa? Vamos tentar uma outra coisa? E já sabe há muito tempo, provavelmente, né? Então Muito tempo. é legal E coisas novas. você já sabe esse repertório. Vamos mudar de repertório. Vamos criar novos repertórios. Vamos criar novas vidas. Eu acho que tem muito mais vida. Quando você abre, a gente às vezes fica muito presa numa porta, né? Que a gente achando que aquela ali é a nossa vida. Não, cara, tem várias outras aqui, ó. É só abrir.
É só você abrir, você olhar Dá para o uma que primeiro passo, você... né? Quando tu dá o primeiro passo, as coisas começam a aparecer e aí tudo começa a fazer sentido. Talvez tu não enxergue porque tu não deu esse primeiro passo ainda, aí tudo parece muito nebuloso. Mas tem É, muita vida, tem muito mundo, tem muitas pessoas, tem muitas coisas pra fazer. muitas pessoas, né, menina? Tipo, tem muita gente também que vai... Que não se preocupa em perder amigos, em perder pessoas, porque pode ser difícil, né? É difícil. Mas você vai encontrar uma outra galera. Você vai e você fala assim, nossa, isso aqui existe, assim, é assim que as pessoas vivem. Que legal, cara. É isso que elas fazem de manhã, elas vão surfar também, vou caminhar, vou ver a luz do dia, vou acordar. Também, né? Vocês descobrem vários novos hobbies também. Isso vai acontecer com certeza. Isso acontece muito. Aham, aham. Ai, tô animada. Ah, eu também tô animada. E me inspirei muito em você, com certeza também. Então, Oh, obrigada. boa, Muito fico feliz, obrigada. muito feliz de saber disso. E boa sorte aí na sua jornada de redescoberta, então, e nos deixe atualizados. Sim, sempre, sempre. Agora vai começar a temporada Laos. Então, esse episódio é o último. Vou dar uma pausa depois desse para eu focar nos conteúdos do Laos. Vou pegar minha motoca e sair, e sair Laos é rodando lindo. por esse. É lindo, né? Dizem que é lindo. Eu tô na capital, que não é tão bonita assim, mas saindo daqui pro norte, eu vou ver as maravilhas do Laos. Você já esteve aqui também, né? Ah, já faz tempo, já faz 10 anos, mas eu lembro que foi um dos meus países favoritos da Ásia. Eu achei muita paz, sabe? É, apesar de toda a história, né? Muito trágica a história do Laos, né? Sim, Mas mas as enfim, tem muita pessoas. beleza também. Então, te desejo muitas conexões verdadeiras aí também, muita história. Muito obrigada. Ó, tô virando Então, budista, tá vendo? quando eu saí da Ásia também, eu fazia. Tava, Eu tô virando. então, Quase que eu falei sawadika, não, sawadika, sei lá. Muito obrigada, querida. Um beijo obrigada, enorme. E continuamos a nossa jornada. boa viagem. Beijo, nos Obrigada. falamos. Até a próxima. Até, Tchau. tchau.